Queremos ainda interceder também, nesse momento em que vamos acolher a palavra do Senhor. O Davi vai se apresentar um pouco mais ele pessoalmente, então não vou falar muito sobre isso, mas queremos orar. Assim como estamos, nos colocamos em reverência diante do Senhor. Amado Deus e Pai, é muito bom viverem unidos os irmãos. É especial, é algo único, é algo do alto. Este vínculo que o Senhor gera de uns para com os outros, a partir da mesma fé no Cristo vivo, que nos redimiu, porque o Senhor nos ama profundamente e não deseja que ninguém se perca. Obrigado que nos concedes o privilégio de participar desta Tua causa, porque o Senhor nos encarrega de levar esse Evangelho ao nosso próximo, aonde quer que ele esteja, seja aqui, seja mundo afora. Como é o caso do Davi, como é o caso do Daniel, que acabamos de ouvir. Senhor, também que o testemunho do Davi, da sua vida, da sua família, junto àquelas pessoas em Bangkok, seja bênção de transformação de vidas. E que o seu testemunho para nós, hoje, e a sua palavra, a palavra do Senhor, também toque os nossos corações e nos desafie a Te servirmos. Assim pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como estão nessa manhã? O sol está bonito, né? É muito gostoso acordar e ver o sol brilhando. É muito gostoso poder vir numa igreja e cantar e ouvir uma música tão boa. Meu coração fica cheio. Obrigado, pessoal do coral, de ouvir essas notas que vão vibrando o nosso coração e colocando o nosso coração em estado de louvor a Deus. É muito bom estar aqui com vocês novamente. A última vez que eu estive aqui foi em 2019, começo de 2019, quando a minha terceira filha veio nascer aqui em Curitiba. Eu tenho 3 filhos, se você quiser pode começar. Tenho 3 filhos e João Pedro e o Samuel nasceram lá na Tailândia. A gente serve na Tailândia desde o ano de 2012, atualmente na cidade de Bangkok, que é a capital. E no ano de 2019, quando nós estivemos aqui passando um tempo, a nossa terceira filha, a Isabela, que tem 5 anos agora, nasceu. Quando nós, então, em 2019, estivemos aqui, nós tivemos o privilégio de compartilhar com vocês, nós retornamos para a Tailândia para trabalhar com a OMF. A OMF trabalha no Sudeste Asiático, em 15 países do Sudeste Asiático. Se você quiser depois saber mais sobre o trabalho entre o Leste Asiático, você pode entrar nesse site. Tem em português também, é só adicionar o PT no final. Não é Partido dos Trabalhadores, mas é português. Coloca no final, eu vou mostrar para vocês o website no final. Mas mais informações sobre missões no Leste Asiático, você vai achar lá. Como eu estava falando, eu e a Ju, nós começamos, pode ir, em 2012, mas na realidade, eu já fui para a Tailândia solteiro em 2006. Desde 2006 a gente tem trabalhado com missões na Tailândia, que é um dos países mais budistas do mundo. Hoje, novamente, a gente tem esse índice de quase 95% da população professando, se declarando budista. É o país mais budista do mundo. E minha jornada lá começou em 2006, depois de trabalhar numa cidade chamada Nakhon Sawan, trabalhando com plantação de igreja, criação de grupos que vão surgindo dentro de pequenas comunidades, e esses grupos vão se fortalecendo, crescendo e se tornando novas comunidades. Em 2007 eu retornei para o Brasil, em 2009 casei com a Juliana, em 2012 então nós regressamos.
Desde 2012 a gente estava trabalhando em uma equipe em Samut Prakan, que é uma província próxima de Bangkok, não sei se você consegue enxergar aí no mapa, mas Bangkok ela fica num golfo ali, numa zona portuária, uma região bem bonita. E a próxima província se chama Samut Prakan. Depois de 5 anos nessa equipe, a gente foi para uma outra igreja, ajudar no processo de fortalecimento de um time de uma igreja. E depois, no ano de 2019, então nós regressamos do Brasil para entrar num projeto novo de plantação de igreja. E é ali que nós estamos desde então. Desde 2019 nós estamos nesse time e estamos trabalhando com a plantação de igreja numa região chamada Bangum. Também estamos trabalhando com um time de evangelismo em comunidades carentes urbanas. Então, são 13 favelas, são 7 missionários, é um time que se chama Rakchumchon, e é um trabalho de ida, ao encontro. Esse trabalho tem 4 missionários estrangeiros e 3 missionários locais, e como eu disse, a gente agora tem uma equipe de plantação de igreja liderada por um pastor tailandês, chama Ajahn Tu. Ajahn Tu é um pastor tailandês que nós damos suporte e ele está liderando a gente na região metropolitana de Bangkok. E desde 2021, eu e minha esposa, nós estamos coordenando a região de Bangkok. São 6 províncias, são 24 missionários, então temos feito um trabalho também de coordenação daquela região. E hoje eu gostaria de contar como foi um evento que aconteceu no curso desses últimos 4 anos, que marcou muito a nossa vida. Quando nós regressamos em 2019, você pode ir para o slide 5, nós começamos esse projeto aí, a plantação dessa igreja, é uma igreja atualmente já com independência financeira, mas em 2019 ela estava bem no comecinho, a equipe se formando, a gente chegou para apoiar esse casal, formamos uma equipe e agora chegou mais um pastor para ajudar essa equipe, mas esse é o predinho da igreja. Ela fica numa região, para vocês terem uma ideia, por exemplo, da densidade demográfica, né? Ela fica numa região onde existe um grupo de prédios, né? Nesse grupo de prédios moram 50 mil pessoas. Então, só no grupo de prédios a gente tem trabalho para o resto da vida, né, pastor? Não sei se o senhor gosta de pastorear de perto, mas imagina 50 mil pessoas só naquele complexo que tem ali, muita gente. E a vasta maioria, a gente costuma dar esse dado para as pessoas entenderem, a vasta maioria das pessoas, não só na Tailândia, mas em toda a Ásia, a vasta maioria nunca vai encontrar com um cristão durante toda a sua vida. Na região onde a MF trabalha, em média, apenas 10% das pessoas vão, em todo o curso da sua vida, se encontrar com uma pessoa que é cristã. Não estou falando de ouvir o evangelho, de ler ou de ter um acesso amplo. Estou falando de conhecer um cristão. Apenas 10% das pessoas naquela região vão conhecer um cristão. E naquela região também temos um outro dado que é interessante, que 700 milhões de pessoas não vão ter até o fim da sua vida acesso ao evangelho. Então é uma região extremamente carente da presença cristã, do trabalho cristão. Mas voltando ali para a história da nossa igreja, a gente começou aquele trabalho e foi muito empolgante. Você pode passar. Durante os primeiros 6 meses de 2019 que a gente estava ali, a gente fez bastante trabalho de rua, e essa foto que está aí é de um evento de Natal, pode ir para o 7. Os pastores que estavam trabalhando com a gente pregaram ao ar livre, e naquele evento compareceram mais de 400 pessoas. A gente registrou 437 números de telefone para a gente fazer o segmento depois, pode ir. 437 pessoas para um grupo de 8 que estavam trabalhando. A gente tinha uma equipe de 8 pessoas fazendo aquele trabalho. Nossa igreja tem mais ou menos umas 20 pessoas. Você já imaginou o que foi isso? Que loucura! E a gente viu, nossa, que coisa impressionante! Pode ir.
Foi uma noite incrível, a gente falou, que Natal, que mensagem que Deus está fazendo, algo maravilhoso nesse lugar, não é verdade? E não foi só na igreja não, pode ir para o 10, esse time é o nosso time de evangelismo na comunidade, o Rakchum Chon, pode ir para o 11, a gente começou a fazer trabalho nas comunidades, onde 2019 foi absolutamente incrível, a gente abriu 3 centros, a gente tinha um centro só, de 7 comunidades, a gente começou a trabalhar em 13 comunidades. O trabalho com as crianças começou a fluir de um jeito completamente novo. A gente tinha uma comunidade que as crianças que participavam do nosso projeto tinham todas ido embora. E a gente viu uma renovação daquele grupo, a participação de novas crianças. Foi incrível. A gente começou a pensar, nossa, as coisas que a gente estava planejando estão indo tão bem. Que coisa maravilhosa. E 2 semanas depois daqueles eventos que eu mostrei ali de Natal, o que aconteceu? A epidemia do Covid. Em 2 semanas, na verdade, 1 semana e meia depois que a gente fez aquele evento de Natal, a gente enfrentou um lockdown completo. A Tailândia fechou por completo. E ela permaneceu fechada, completamente fechada, por quase 4 meses. Então, todo aquele esforço que a gente tinha feito naqueles 6 meses de trabalho, devagarzinho, desapareceu completamente. A Tailândia passou por um processo de reabertura, e logo depois veio uma segunda onda e um lockdown ainda mais severo. Foi absolutamente drástico a situação que a gente passou. Todos os nossos ministérios começaram a fechar, a gente não tinha acesso a determinadas comunidades, a gente não tinha como acessar as pessoas com quem a gente estava trabalhando. E depois de mais ou menos uns 9 meses, já a gente não sabia muito o que fazer. A gente não tinha mais os recursos que a gente tinha, porque o Brasil também foi afetado financeiramente, a gente teve uma redução por causa do câmbio do dólar, que deu uma subida extrema. Então a gente perdeu a gente ficou, na verdade, a gente perdeu 53% dos nossos recursos financeiros. A gente ficou com apenas 47% daquele poder de estrutura que a gente tinha. Então as nossas estratégias, os nossos recursos desapareceram. E honestamente, as palavras que ficavam na minha cabeça naquele período não eram boas. No meu coração eu começava a olhar para o lado e pensar, Senhor, o que está acontecendo? O que a gente vai fazer? Imagina 9 meses nesse processo, uma situação de derrota, de medo, de dificuldades e de uma extrema falta de recursos. E eu me lembro que nesse período, a gente começou a fazer pregações online para a nossa igreja, porque não podiam chegar na região da igreja e não podia fazer reuniões. Então eu vou contar para vocês esse estudo que eu dei naquele dia. Foi um domingo de manhã, e você pode ir para o 14, e a gente deu esse estudo aqui. Não deu para ler, né? Gideon. A gente leu sobre a história de Gideão. Tailandês é uma língua muito difícil. Demora anos para aprender. O curso básico demora 3 anos em tempo integral. E para você chegar no nível de proficiência profissional, demora pelo menos 5 anos. Então, todo tipo de projeto que envolve missão transcultural, que envolve ensino da palavra num contexto transcultural, é um projeto de extremo esforço, longo prazo e muito investimento. Graças a Deus a gente já consegue pregar na língua deles, né? Então eu vou contar esse estudo que eu dei para a nossa comunidadezinha que estava sofrendo com a dificuldade, com medo, com a derrota e com a falta de recursos. Pode abrir sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, junto comigo? A gente pode ir para o 15. No versículo 1 do capítulo 6 do livro de Juízes, está escrito assim: de novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e durante 7 anos, Ele os integrou nas mãos dos midianitas.
Uma invasão que vinha do deserto, uma destruição que durou 7 anos e que assolou o país. Não era um país ainda, era um grupo de clãs, mas você imagine que durante 7 anos eles viveram sobre a destruição dos midianitas. No versículo 2 diz que os midianitas dominaram Israel e eles vinham com um poder de destruição tão grande que os israelitas moravam em cavernas, se escondiam durante o dia e durante a noite em covas. Por causa do quê? Medo. No versículo 3 diz que eles faziam as suas plantações, trabalhavam, buscavam reconstruir o país, e o que acontecia? Eles invadiam, os medianitas invadiam por outras vias. Vinham do leste e invadiam de novo. Dificuldades extremas, intransponíveis. A gente pula para o versículo 4 e a gente vê que eles acampavam, os israelitas acampavam, e mesmo quando eles se distanciavam um pouco da região onde eles moravam, o que acontecia? Os midianitas vinham e destruíam as plantações no caminho até Gaza. Imagina a geografia lá de Israel, a faixa de destruição que estava sendo alcançada com esse exército enorme dos midianitas. Nada era deixado vivo, nem ovelha, comida, nem gado e nem jumento, equipamento de trabalho. Nada restava. Durante 7 anos, uma situação de extrema miséria. O versículo 5 fala que os midianitas chegavam como enxames de gafanhotos. Não sei se você já trabalhou na lavoura, mas quando você vê uma nuvem de insetos chegando, é absolutamente assustador para quem trabalha no campo. É assustador, aterrador, não só por causa da imagem, mas porque você sabe que você não tem nada para fazer. Não dá para fazer nada. Quando uma nuvem de gafanhotos se aproxima da plantação, a única coisa que você tem que fazer é ir embora. Não tem o que fazer, eles vão comer tudo, eles vão destruir. Uma situação extrema, uma derrota completa. Uma derrota completa. E no versículo 6 diz que, por causa de tudo isso que estava acontecendo, os israelitas clamaram, pediram socorro ao Senhor. Mas eles estavam vivendo um contexto de derrota, de medo, dificuldade e de miséria. Versículo 7 nos explica que toda essa situação aconteceu por causa da desobediência de Israel. Dos anos anteriores, daquilo que estava se passando, Israel havia sim cometido erros. E é nesse contexto, no versículo 11, que aparece o herói da nossa história de hoje. É a história de Gideão. Versículo 11 aparece mostrando uma cena mágica. Um anjo aparece. Às vezes, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente lê tão rápido que a gente nem para pensar. A gente nem olha o cenário. A gente nem olha o que está acontecendo. Mas você já imaginou um anjo aparecendo? Como é que deve ser? Será que tem um efeito especial, um barulho? Deve ter. Porque toda vez que aparece um anjo, qual é a primeira palavra? Não tenha medo. É algo absolutamente aterrador, porque toda vez tem essa frase, não tenha medo. E assim que aparece para Gideão um anjo, e esse anjo aparece no momento em que Gideão, o nosso herói, está fazendo uma coisa engraçada. Ele está moendo trigo, aonde? Num tanque de pressar uvas. O que ele está fazendo? Ele está se escondendo. Gideão está escondido, fazendo algo escondido, com medo dos medianitas. Que tipo de herói, eu pergunto para você, que tipo de herói se esconde?
Que tipo de herói corajoso faz algo completamente escondido? O final do versículo diz exatamente isso. Ele estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. O versículo 12 diz assim, o anjo aparece e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Até aqui nessa história, na parte de história, que tipo de guerreiro é Gideão? Que tipo de poder tem o poderoso guerreiro? Nenhum, nada. Gideão então responde honestamente: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, durante esses 7 anos, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Durante 7 anos nós corremos, fugimos, nos escondemos. Durante 7 anos só apanhamos. Nada sobrou. Onde estava o Senhor? Você já passou por um momento desse na sua vida? Onde você não sentiu mais a presença de Deus? Onde os teus pecados eram tantos também? Onde as dificuldades eram tantas também? Onde o câncer, o desemprego, a solidão, a depressão eram tantas que a sensação era essa, que Deus não existe, ou que Ele sumiu por um tempo, ou que Ele estava te castigando. A verdade é que Deus é forte o suficiente para você falar isso para Ele. Onde estava você? Eu não estava te sentindo. A verdade é que nós precisamos aprender a lamentar, como Jeremias, como salmista no Salmo 22, ou como Jesus na cruz: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? A verdade é que o lamento é o convite para que Deus participe da nossa realidade. O lamento é a confissão de que eu não aguento mais, mas que eu quero convidar esse Deus que eu acredito a participar da realidade do sofrimento. Nós precisamos aprender que nós vamos enfrentar o sofrimento, que nós vamos enfrentar o deserto, o câncer, o desemprego, a dor, o medo, a miséria, fazem parte da realidade humana. E Deus é forte o suficiente para ouvir de nós um clamor honesto: não sei o que fazer, não temos o que fazer, não temos mais recursos. Durante essa luta de Gideão nessas orações, no versículo 14 ao 16, Deus então responde à honestidade de Gideão. E lá no final do 16 diz: eu estarei com você. Eu vou estar no meio dessa bagunça aí com você. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Não sei se você se lembra dessa história, mas os midianitas tinham mais de 100 mil no seu exército, 100 mil homens no seu exército, 120 mil. Um exército extremamente poderoso, extremamente mais capaz, mais forte, mais preparado do que o exército de Israel naquele período. No versículo 21, o anjo então manda que Gideão faça uma oferenda para Deus e toca com uma vara e consome
as oferendas de Gideão, poderosamente dando um sinal de quem é aquele enviado, de quem é esse embaixador. Ele vem do Santo dos Santos, ele vem do Criador, ele é um enviado do nosso próprio Deus, um encontro poderoso, que transforma aqui na nossa literatura o enredo. A história foi interrompida por um encontro poderoso da presença do Criador naquela história, mostrando não só para Gideão, mas para o povo de Israel, que a história mudaria. Fogo sobe, consome a carne e o pão, e o anjo desaparece. O anjo deixa uma mensagem no versículo 25 e 26, pede que Gideão despedace o altar de Baal, que pertencia ao seu pai, corte o poste de Aserá, que está ao lado do altar. Uma resposta que ele pede naquele momento. E naquele dia foi esse o estudo que eu dei, para as pessoas que estavam passando por aquele ano devastador, para aquelas pessoas que estavam confinadas, isoladas, com medo, se lembrassem de que esse é o nosso Deus, aquele que nos confronta nos nossos erros, mas também nos consola no meio de todo sofrimento, caminha com a gente no meio do sofrimento, e mais do que isso, nos promete com uma mão poderosa que a história não acabou, e que Ele vai nos guiar para um caminho diferente. E eu queria que os meus irmãos tailandeses confiassem nesse Deus poderoso, mas dentro do meu coração, honestamente, eu estava com medo. Mais de 9 meses, sem ter o que fazer, eu desliguei a câmera e pensei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Não posso sair na rua? Falou esse tailandês de gringo, não sei se as pessoas estão me entendendo. Eu estava com medo. Estava com medo porque os nossos recursos já tinham se acabado, os nossos mistérios estavam fechando, as dificuldades eram extremas, os nossos colegas e amigos da comunidade estavam vivendo uma miséria horrorosa. Eu estava me sentindo derrotado. E honestamente estava perguntando: onde é que está Deus em tudo isso? Onde está Deus no meio do sofrimento? Então eu convidei um amigo meu que fazia música para a gente sair para comer. Como eu estava em lockdown, a gente não pode comer, normalmente já come na rua, na Tailândia, a comida é sempre na rua, mas a gente saiu para comer naquelas barraquinhas que tem no meio da rua. E você pede a sua comida e o cozinheiro recebe o pedido e ele começa a fazer. Normalmente eles usam um tachão enorme, onde eles fritam as misturas que vão junto com o arroz normalmente. E o cozinheiro estava preparando a nossa comida. E ele bate a comida bem rápido, assim, e enquanto ele fazia isso, ele ficava olhando assim para mim. E eu falei: rapaz, que coisa estranha, né? E ele olhava assim para mim e ele começou a chorar. Ele batia a comida, e eu olhei para ele, né? Não estou entendendo. Ele então olha para mim e fala, no idioma tailandês tem uma palavra que eles usam para chamar professor, pastor ou pessoas que têm alguma posição, chama Ajan. Ajan tradução seria mestre. Então ele olha para mim e fala: Ajan, você pode me ajudar com o meu sonho? Falei: cara, que situação estranha. Ele não me conhece, eu não conheço ele direito.
Sonho? Já pensei, vai vir loucura aí, vai vir alguma besteira. Pode falar. Ajahn, eu acho que eu vi Jesus. Eu falei, o quê? O que aconteceu no seu sonho? Você me diz o que aconteceu, porque eu estava chegando no meu sonho, eu estava chegando na minha casa e Jesus estava sentado na mesa. E Ele estava me convidando para comer com Ele novamente. E Ele falou, o que você acha que significa o meu sonho? Então eu falei para ele, o que você acha? Ele falou, eu acho que Jesus está me chamando para comer com Ele novamente. Eu falei, é isso mesmo. Jesus entrou no seu sonho para dizer que Ele te ama, para dizer que Ele quer fazer parte da sua vida. É isso mesmo. Jesus poderosamente entrou na vida desse cara. No momento em que nós não tínhamos mais recursos, em que tudo está fechado, em que não existe mais possibilidades, Jesus interrompe o nosso enredo, a nossa história, o nosso caminho, para dizer, eu quero jantar com você, eu quero fazer parte da sua vida, eu estou aqui. Esse homem tinha tido contato com um grupo de cristãos há muitos anos, e ele estava afastado, e ele estava morando ali perto, morava perto da nossa igreja, não tinha coragem na igreja, e no meio do lockdown, quase um ano, sem possibilidade de alcançá-lo, Jesus poderosamente entrou na vida dele. No meio da derrota, no meio do medo e da dificuldade, no meio da miséria, Deus entra na história. Porque não é essa a história que Deus está construindo. Essa é a história que nós estamos vivendo nesse mundo. Mas não é essa a história de Deus. Não só a vida desse homem foi transformada por encontro poderoso com Jesus, mas porque nós permanecemos lá, nós pudemos ver várias coisas acontecendo. Pode ir para o 27, a gente viu, por exemplo, durante o lockdown, uma abertura, então a gente preparou kits de comida e de higiene. Então quando o exército parou de entrar na favela, quando o governo parou de entrar, a gente continuou entrando. E a gente viu pessoas sendo transformadas. A gente viu também, no 28, o grupinho de estudo renascendo no meio da pandemia. A gente leu o livro de João juntos, e essa cena que está na foto é quando a gente chega na ceia do Senhor, e a gente fez a primeira ceia durante o lockdown no convite. E essas pessoas comeram a ceia do Senhor a primeira vez na vida, com pão sírio de um restaurante sírio que tinha lá e Fanta uva. Não é incrível? Em prantos eles liam e comiam e tomavam, celebrando um Jesus que eles não conheciam. Não é incrível? No meio desse período a gente viu novas pessoas abrindo as casas, um grupo novo abriu no 30, a gente abriu um grupo novo no meio da comunidade. A gente viu coisas malucas acontecendo no 31, a gente viu uma senhora sofrer um AVC naquele ano e depois se recuperar de um AVC sem ter tratamento. A gente viu pessoas se batizando no 32. E eu quero fechar com essa mensagem para a comunidade. Nós precisamos de um encontro transformador com esse Deus.
Você precisa de um encontro com esse Deus. Um encontro verdadeiro, pessoal, dentro da sua vida, íntimo, que transforma a sua vida. Nós não precisamos de uma religião, nós não precisamos de histórias do passado. Nós precisamos conviver lado a lado com esse Deus poderoso, que consome as nossas ofertas, de forma poderosa, muda a nossa direção. E esse encontro ele vai exigir uma resposta de obediência. Nós necessitamos responder em obediência ao nosso Deus. Você lembra que o anjo deu uma tarefa para Gideão: Gideão, vá para sua casa, destrua os ídolos que o teu pai construiu e coloque no lugar o altar de oferenda ao Deus Todo-Poderoso. Um encontro poderoso com Deus vai exigir uma resposta de obediência. Você precisa mudar de vida. Você precisa derrubar os ídolos, como eu mesmo tinha durante o Covid. Eu cria que as nossas estratégias, que a organização mental, que a preparação, que as estratégias missionárias eram o caminho. Deus nos deu a racionalidade, continue usando as estratégias, mas elas não podem ser postes, ídolos que a gente idolatra, porque a missão e o trabalho pertencem a Deus, é Ele quem faz através dEle mesmo e do poder que vem dEle. Nós precisamos responder em obediência e quebrar os nossos ídolos, que todos nós carregamos, talvez não fora do nosso corpo, mas dentro do nosso coração e nas nossas próprias mentes. Gideão foi desafiado e ele respondeu positivamente. Ele foi lá e contratou 10 amigos. Mas olha só que interessante no versículo 27. Gideão chamou 10 amigos, 10 dos seus servos, e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família, com medo dos homens da cidade, e fez tudo à noite, não durante o dia. E essa é a terceira conclusão que eu quero deixar para vocês: o medo, as dificuldades e o sofrimento fazem parte da vida. Convide a Deus a participar ativamente desses momentos. Convide a Deus a participar do medo. Convide a Deus a participar da dificuldade. Convide a Deus a participar do seu momento de falta de fé. Deus, eu não tenho coragem. Deus, eu não sei pedir perdão. Eu não sei reconhecer meu erro. Eu não sei como enfrentar o desemprego. Eu não sei o que fazer com a doença. Eu não sei o que fazer com a depressão. Eu não sei como criar meus filhos. Eu não sei como enfrentar um filho adolescente. Eu não sei como enfrentar o Parkinson, a dor, o sofrimento. Não sei. Convide a Deus a participar. A quarta conclusão: prepare-se para enfrentar a oposição. Quando Gideão destrói o templo, o ídolo, ele recebe uma forte oposição. As pessoas querem matá-lo e é o seu próprio pai que impede a comunidade de matá-lo. E diz: se Baal, o pai diz, se Baal estivesse aqui, por que ele não o protegeu? Impede de destruir, de matar o seu próprio filho. E a comunidade então é transformada por Gideão. E o nome do nosso herói termina transformado. Gideão passa a ser chamado de Jerubbaal. Jerubbaal, que Baal dispute com ele, pois Gideão derrubou o seu altar. Nós precisamos aprender a reconhecer o presente que Deus nos deu, a provisão que Deus nos dá. Essa participação dele na nossa vida não é para nós mesmos, não é do jeito que a gente quer, mas é da maneira com que Deus quer.
Deus te dá um presente, a presença dele na sua vida, receba esse presente. Mas mais do que isso, essa transformação, essa presença poderosa de Deus na sua vida, não é simplesmente para transformar a sua vida, mas é para transformar a sua família, sua comunidade, sua cidade, o seu estado, sua nação e todo o planeta. Todo o planeta precisa ouvir essa mensagem. Uma mensagem que precisa ser pregada em todos os lugares. E como Paulo diz em Romanos 10, 12 a 15, como as pessoas ouvirão se não tiver quem fale? Como as pessoas crerão se nunca ouviram? Eu quero trazer esse desafio, que essa igreja continue sendo transformada pela mão poderosa de Deus e continue investindo na transformação, não só aqui, mas até os confins da terra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é poderoso e porque o Senhor é transformador. Obrigado porque o Senhor está com a gente no sofrimento. Não sabemos o que fazer, ó Pai, mas clamamos, vem Senhor, toque-nos, como o Senhor tocou na vida de Gideão. Mas além, toca na vida dos tailandeses que estão naquele país, tão distante, tão carente da sua presença. Eu te peço, ó Pai, que com o teu Espírito o Senhor transforme aquela realidade. Agradeço, Senhor, pelos irmãos que estão aqui e peço, toque na vida deles, porque eles continuem perseverando aqui na cidade, e mais do que isso, perseverando para pegar o teu evangelho, o teu amor, a tua transformação, que vem no meio do sofrimento, que nos traz alento, que nos ajuda a caminhar e que muda a nossa direção. Ajuda a gente a permanecer firmes e com a visão de levar o teu evangelho até os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém.